Agora sim, Ednei. Agora sim, nós estamos aí em 20 horas e 17 minutos, Gabriel. Olha, um Eu não. pouquinho atrasado, mas eu acho que é o horário, viu, Ednei? Porque esse horário tem bastante pessoas fazendo live. Esse é um Vamos horário que tem mudar bastante então. pessoas aí fazendo live, então eu acho que acaba atrasando um pouquinho, mas estamos aí, Ednei. Que legal. Muito obrigado por aceitar o convite. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, sou fã da sua empresa. Eu fiquei muito feliz quando você tomou a decisão de se tornar coach e, melhor ainda, se transformar coach do Instituto Ednei Souza. Assim, de coração, eu até fico emocionado, porque você é um cara muito sério, a Suelen é uma pessoa extraordinária, e na sua formação eu vi suas filhas aqui e fiquei muito feliz. Então eu quero, assim, eu vou aprender muito com você hoje, tá? Hoje eu não sou o mestre, hoje eu sou um aluno. Não, primeiro eu fico até sem graça de tanto elogio que eu recebi aí agora há pouco, né? Da sua pessoa, nosso grande mestre Ednei Souza. Para mim é uma grande satisfação, primeiramente, estar dividindo essa tela com você. Para mim é uma honra. Agradeço o convite que me fez. E estamos aí para aprender. Continua sendo meu mestre, sim, que vai ensinar bastante para a gente hoje, né? E é uma gratidão enorme, inclusive, ser aluno aí, ser coach formado pelo Instituto Ednei Souza. Para mim é um enorme prazer, tenho a agradecer a você. Agradecer também ao Ronan, que estava ontem aí na live, né? O Super Ronan, que, que fez parte aí da nossa formação, e a toda a turma nossa também, que eu acredito que já tem vários aqui na live, está assistindo a gente, da nossa turma, da nossa formação aí, que é tudo extraordinário, né? O coach é tudo de bom, com certeza, e para mim eu fico muito grato aí pelo convite. E agradecer também todos os amigos, tem familiares meus aí que estão assistindo, tem amigos que eu acabei de ver também, tem o pessoal aí o pessoal da ETEC, parabéns à Patrícia, que é coordenadora do curso técnico de nutrição. Dia 27 é dia do técnico, né? Então já fica aí os parabéns antecipado. Esse pessoal aí que apesar de parabéns, porque esse pessoal que apesar de tudo, apesar desse momento nosso, dessa pandemia, desse momento difícil, o pessoal tá nessa live aqui para aprender um pouco mais. Então isso é admirável, são verdadeiros guerreiros e que continue assim, nunca desistam, né? Que conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você, né? Então já fica aí, ó, uma mensagem para esse pessoal da ETEC aí que é muito guerreiro e parabéns pelo curso e estamos aí para poder passar um pouquinho mais de informação e poder contribuir com certeza no que for possível, né, Ednei? Com certeza. E assim, eu não tenho dúvida, se você está presente, vai sair coisas bem interessantes. Na verdade, você é o Wolverine do Instituto, né? É, é isso aí. Assim como o Wolverine, a gente precisa ter muita garra para a gente vencer todos os desafios do dia a dia, não é, Ednei? Muita garra, muita resiliência, e é sobre isso que nós iremos falar, principalmente sobre quando se fala em liderança. Eu quero dar aqui uma boa noite a Vanusa. Vanusa é a futura coach, ela já é líder coach, ela está aqui presente. Eu já vi aqui subindo alguns boa noites dela. Muito boa noite, Vanusa. Você é especial, você sabe disso. Bom, vamos trabalhar? Vamos sim. E agradecer mais uma vez todo o pessoal aí. Minha esposa está assistindo, tem amigos assistindo, minha irmã está aí também lá de Jaú, está assistindo. Meu amigo Tiago, Ivan, que eu vi aí também, e assim como muitos outros, vai passando de uma forma rápida e às vezes a gente falha até de cumprimentar, mas já estão todos cumprimentados com certeza. Só diz aí se meu áudio tá legal, como que tá. Tá tranquilo, o pessoal dá um joinha aí, eu acho que é legal também para saber se estão nos escutando bem. Sim, aqui tá top. Aqui tá legal. Quero ver o pessoal aí que está nos assistindo. Bacana. Vai acontecer, O pessoal aí, aí, quem ó. puder também já, viu, Ednei? Quem puder já
Tem um aviãozinho aqui embaixo, clica no aviãozinho, convida um amigo aí para vir aqui para nossa sala também, que eu tenho certeza que vai ser aí alguns minutos bastante produtivo, tá? Então já começa... Nossa, que legal, eu aprendi isso agora. Então, Ah, é? eu Vamos achei que chamar esse o pessoal. Vamos chamar o pessoal já para agir como líder. Isso aí é líder, é atitude. Clica no aviãozinho e manda aí um convite para o pessoal aí, para os amigos, para os familiares e para quem achar que algumas informações, algumas palavras podem fazer a diferença, né? Com certeza, e sei que vai. Vamos lá. Gabriel, Vamos? nós já fizemos aí, rolamos a turma 23 minutos, nós temos aí mais 40 minutos aproximadamente. Eu quero te fazer 5 perguntas, só 5, e depois eu quero que você deixe um bônus especial aqui para a turma, pode ser? Pode, claro. E a turma da ETEC, antes de finalizar a live, lembre-se sempre de se lembrar de mim, lembrar que eu tenho um presente aí junto com o Gabriel para vocês, tá? Se vocês não lembrar, perdeu a chance, ok? Tem que ser nessa live ao vivo. Eu gostaria... Bom, a primeira pergunta é o seguinte: como você vê a importância da psicologia positiva na liderança neste momento de pandemia? Oi, Ednei. Para começar essa live, e antes até mesmo de responder essa pergunta, eu gostaria de contar uma história aí para vocês, tá? Legal. Se você me permite. É uma história de um menino que assim que nasceu, a mãe notou que ele era diferente. Na hora de mamar, na hora de brincar com os amigos, ele ficava um pouquinho de canto, um pouquinho afastado, e ele tinha um semblante um pouco triste. A sua mãe, ela observou isso, e como nenhuma mãe gosta de ver o filho triste, ela resolveu ajudar o filho e levou ao médico. O médico, ele diagnosticou o filho como tendo uma paralisia permanente facial. E isso foi muito duro para a mãe, e a mãe ela ia ter que conviver com aquele semblante triste do filho. Na escola, as crianças caçoavam dele. Muitas vezes deixavam ele de lado, faziam bullying e caçoavam dele. E isso prejudicou o lado social com as crianças, onde ele ficou cada vez mais difícil e prejudicou a fala dele. Ele começou a falar de forma enrolada e as pessoas elas não entendiam o que ele falava. E isso impactou muito, tanto na vida dele de adolescente quanto na vida adulta. Quando adulto, ele não conseguia arrumar emprego, ele tinha dificuldade de fazer cursos, de procurar se desenvolver. Arrumou uma namorada e a namorada também tinha dificuldade com o emprego, tinha dificuldade de se desenvolver. Foi morar junto com a namorada e logo eles já ficaram aí sem dinheiro. E consequentemente, depois de um tempo, a namorada acabou indo embora também. E assim, ele foi morar em um quartinho alugado perto de uma estação de trem. E toda noite ele chorava e ele se perguntava: por que a vida é tão dura comigo? Por que é tudo tão difícil? Eu já tenho essa idade, por que eu ainda não consegui nada? E ele tinha um cãozinho que era o seu único amigo, seu companheiro. E com o passar do tempo, depois das dificuldades, eles começaram até mesmo a passar fome. A sua opção foi vender o seu amigo, o seu cãozinho. Porque ele vendendo o cão, ao menos também o cão tinha a possibilidade aí de ter um outro lar, coisa que para ele estava muito difícil. Ele foi até uma loja de bebidas para vender o seu cão. E ele conseguiu vender o seu cachorro por $25. Esses $25, ele garantiu ali um pouco de comida por alguns dias. E assim que ele saiu da loja, ele viu um cartaz. Esse cartaz era de uma luta de boxe do campeão Muhammad Ali. Ele viu aquele cartaz e com pouco dinheiro que ele ainda restava, ele falou: eu vou ver essa luta. Porque o que ele queria era fugir da realidade dele e ver uma nova realidade e buscar o sonho dele. A luta, ela era o de Muhammad Ali contra o Chuck Wepner.
Muhammad Ali foi muito superior a ele nessa luta, mas Chuck Wepner, ele foi assim um verdadeiro guerreiro. Ele era um azarão na época e ele conseguiu ir até o 15º assalto contra o grande campeão Muhammad Ali. Essa luta inspirou aquele jovem que estava ali assistindo, e dali ele viu uma luz no fim do túnel, inspirou ele a escrever. E ele correu para a casa dele durante 3 dias, sem comer, sem dormir. Ele escreveu uma história. Essa história, ela virou um roteiro de filme, e ele decidiu tentar vender. Então ele saiu ali pelos estúdios de Hollywood, oferecendo, onde as condições era que ele interpretasse o papel, o protagonista da história. O primeiro estúdio ofereceu o valor de $125 mil para ele. Só que o estúdio, ele queria uma grande estrela. Ele queria uma pessoa que tivesse, inclusive, prática de atuação. Esse jovem, ele recusou e saiu com o roteiro debaixo do braço. Depois de alguns dias, esse estúdio ligou para ele oferecendo $250 mil. Ele também recusou. Depois de alguns outros dias, o estúdio ofereceu $350 mil. Para ele não fez diferença, porque não era o dinheiro para ele, era o sonho que ele queria, era o sonho que ele buscava. O estúdio, ele sabia o potencial daquele roteiro, o potencial daquele projeto. E assim, o estúdio ele se perguntava como aceitar um rosto desconhecido, deformado, com um semblante triste, fala arrastada pelo papel principal. Mas eles fizeram uma última oferta. Eles ofereceram $35 mil, mais possíveis participações ali possíveis participações ali pelo filme, e foi aonde o jovem aceitou na hora, porque não importava o dinheiro, mas sim importava a oportunidade. E visto que as pessoas não davam oportunidade para ele, ele buscou a sua própria oportunidade, ele fez a sua própria oportunidade. No dia seguinte, ele voltou na loja de bebidas, e durante 3 dias ele ficou parado lá em frente, esperando o dono a pessoa que tinha comprado o seu cão aparecer, o seu cão Butts. E depois de 3 dias, ele viu a pessoa, ele correu explicar o que estava acontecendo. A pessoa não queria vender para ele o cãozinho Butts de volta, e ele insistiu, e a pessoa pediu $15 mil no cachorro, e ele pagou. Ele pagou $15 mil e voltou com o seu cãozinho Butts, e assim, valeu cada centavo. Você sabe de quem que é essa história, Ednei? Quem que era esse escritor faminto que sonhava grande e que passou por tudo isso para poder realizar esse sonho? Sylvester Stallone. É esse mesmo. O Rock, que é o filme, o Rock, ele estreou em 1976 como protagonista Sylvester Stallone, foi sucesso de bilheteria, foi sucesso de público, de crítica. E no dia seguinte, no ano seguinte, ele foi indicado a 10 categorias de Oscar e venceu 3, como melhor filme, como melhor diretor, como melhor edição. E ele ainda venceu o Globo de Ouro como melhor filme. Então aquele menino que sonhava ser ator e tinha paralisia facial, ele foi indicado pelo Oscar e ganhou como melhor ator, né? Isso é incrível, isso é incrível. Agora, por que eu estou contando essa história, Ednei? Porque o rock em si, ele não é sobre uma luta de boxe. As pessoas não assistiam o rock por conta de saber técnicas de boxe, de saber golpes, não era isso. As pessoas, elas queriam algo mais profundo. O rock, ele é sobre a luta da vida. O rock, ele é sobre superar obstáculos. É sobre superação de obstáculos.
Então, aquela frase, depois de 45 anos quase do rock, que não é sobre quantas vezes você cai, mas é quantas vezes você se levanta, tá dentro do coração de cada um que conhece o rock e a sua história, né, os filmes em si, até hoje. Então, assim, eu dou um pontapé inicial nessa live hoje, fazendo um convite a uma primeira reflexão de todos que estão assistindo a gente aí, para que pare de apanhar da vida e comece a aprender com ela. Eu vou repetir: pare de apanhar com a vida e comece a aprender com ela. E essa é uma história sensacional, eu me arrepio de contar ela, porque para mim é extraordinário, cada um tem a sua história de superação. E esse momento, Ednei, que nós estamos vivendo, ele é um momento de superação. A gente está num momento todo adverso dessa pandemia, das coisas acontecendo, coisas assim que, momentos que a gente nunca passou. Imaginar pessoas andando de máscara, fazendo as coisas de máscaras e tomando todos esses cuidados que a gente tem que tomar com a nossa saúde hoje, o comércio numa diversidade muito grande, e é um momento de superação. E hoje, assim, já entrando, respondendo a primeira pergunta, porque talvez eu precise que você faça ela de novo para mim, mas vamos lá, Ednei. Então, é fácil a gente se lamentar, é fácil a gente dar desculpas, é fácil a gente colocar a culpa nos outros. Então, a liderança, ela é, acima de tudo, você saber lidar com os problemas e com as situações. Então, hoje, você tem que ser um verdadeiro líder para lidar com as situações que envolvem toda a nossa família, toda a nossa empresa, é você realmente atuar dentro da adversidade. E o recado que eu passo aí para o pessoal é o quê? O mundo, ele não acabou. O mundo não acabou, o mundo está aí, ele não vai acabar. Só que o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer mediante isso? Eu acredito, Ednei, que é você olhar para o problema, e se perguntar: o que eu preciso aprender com você? Né? O que você tem para me ensinar? E não é questão de ser um alienado ou fingir que nada está acontecendo. As coisas estão aí, a situação está aí. Mas é você ser líder e assumir o controle. Você assumir o controle da situação, tomando as decisões ali em relação ao que está no nosso controle. A pandemia, a gente não controla a pandemia, certo? Ela está aí. Então a pandemia não está no nosso controle. Vem ordem lá de cima, fecha comércio, abre comércio, põe máscara, tira máscara. A ordem vem lá de cima e isso você não controla. Então eu, como líder, eu preciso lidar com as situações, tomar decisões e ver o que eu posso fazer como está no meu controle, nas minhas mãos, e saber lidar com situações que não estão no meu controle. Eu acho que assim, o grande porém, ele está aí, né, da gente poder fazer isso. Uma grande sacada que eu vejo aqui quando você fala, você e outros líderes falam problema. O que é um problema? Eu já tive duas situações na minha vida, e eu acredito que talvez pessoas aqui presentes ou que vão assistir futuramente esse vídeo passaram por verdadeiros problemas. Falta de dinheiro não é problema, excesso de dívida não é problema, situações desagradáveis na empresa não é problema, situações desagradáveis dentro de casa não é problema. Problema é quando algo está fora do seu controle. Por exemplo, saúde. Se você enfrenta um câncer, enfrenta uma paralisia renal, como aconteceu na minha vida, não comigo, mas com meu filho, quanto outras pessoas a gente vê essa situação. O resto é desafios. E quando dá o nome de desafio, como o Sylvester Stallone teve, é algo que vai fazer com que você, se você se permitir, né, Gabriel? Se você se permitir, esse desafio vai fazer com que você cresça.
Vai fazer com que você olhe para você mesmo, faça as perguntas necessárias, ou contrate um coach e fala assim, cara, o que é que eu preciso fazer com essa situação? Eu vou me entregar ou eu vou lutar? Se eu vou lutar, teve alguém aqui que fez um comentário, eu vi aqui rapidamente, que não é o quanto você apanha, mas aqui, ó, não importa o quanto você, ou a vida te bate, né? Mais ou menos assim, sim, o quanto você suporta. É Você isso falou mesmo. também com suas palavras. Então, problema é quando não está sob o seu controle. O resto é desafio. Então, na liderança existe esse problema, essa situação, certo? Eu Certo? agora eu posso repetir a pergunta? Pode. Como você vê a importância da psicologia positiva na liderança neste momento de pandemia? Eu acho que você já falou tudo, mas só Ah, para a gente falar. Eu fiz a pergunta e ele respondeu. tá, eu acho que eu até respondi parte dela aí, porque assim, hoje é um desafio esse momento a gente ser otimista, a gente pensar positivo e a gente ver coisas boas de uma situação assim de desastre, vamos falar assim, de uma situação incômoda que tá, né? Então, isso acaba refletindo na nossa vida familiar, na nossa empresa que a gente não consegue trabalhar, a gente tem que conciliar cuidando da nossa saúde. Então, assim, você ter um pensamento positivo, usar a psicologia positiva para isso, que é focar realmente no que você pode aprender daquilo, que não é fácil, né? Você focar no que você pode aprender daquilo lá e trazer para a sua realidade é um grande desafio. Então, você saber lidar com isso e enfrentar de forma positiva, eu tenho certeza que faz total diferença, viu, Adnei? Um ponto aí que eu acho muito importante é o quê? Para a gente, inclusive, usar a psicologia positiva, a liderança nesse momento de pandemia. É a gente resgatar. É você que é empresário, você que é empreendedor, você que é líder, você que trabalha em alguma empresa, você que está dentro da sua área, é você resgatar como que você era lá no início. Entendeu? Eu, Gabriel Paiva, lá no início da minha empresa, eu tinha garra, força, determinação, eu ia para cima, ninguém me derrubava, ninguém podia comigo e o problema a gente resolve. Então, assim, tinha mais otimismo, tinha determinação, enfim, eu acho que a gente tem que resgatar isso lá de trás, resgatar esse, falar como que eu era e trazer isso para a realidade de agora e poder usar isso agora para encarar a vida. Então, assim, um ponto de reflexão é a gente falar, poxa, no começo da minha empresa eu era pauleira. O que eu estou fazendo agora para poder mudar ou melhorar ou sentir menos o cenário atual da pandemia, entendeu? Então, assim, é enxergar que isso é a vida. A vida é assim, nós estamos vivendo. Tem problema? Tem. Precisa resolver? Precisa. Mas assim, assim como o marinheiro, que ele sai navegar no mar, ele encontra mar ruim, mar bom, tempestade, nevoeiro, às vezes o barco até tomba. Só que navegar é isso. Navegar é sair para o mar. Então a vida é assim, né? Então a Tem gente que tem que tomar a encarar isso. decisão, tem que decidir. Veja bem, a segunda pergunta, parabéns, eu gostei muito de tudo isso. Como coach executivo e empresário de sucesso que você é, nós sabemos, eu conheço a sua empresa, o que você vê de importante no coaching e na psicologia para líderes nesse momento que nós estamos vivenciando? Bom, Dinei, os líderes, eles influenciam as pessoas, tanto de forma positiva como de forma negativa. Você concorda comigo? Com certeza. Então, assim, às vezes eu quero pessoas motivadas, pessoas entusiasmadas, mas eu não sou. Então, o primeiro passo é o quê? É eu ser positivo e eu influenciar essas pessoas, as pessoas que estão à minha volta, para que elas, eu seja exemplo delas, para elas venham ali caminhando comigo. Então, a fusão dos princípios da liderança com o coaching, para mim, é um novo estilo de liderança.
Então você fazer a fusão, é um triângulo, Ednei, é um triângulo. Ô mestre, ó, é o coaching aqui, é a liderança e a psicologia positiva. Isso daqui é um novo estilo de liderança na minha visão. E é a liderança desse novo mundo que nós estamos vivendo. Então, por que novo mundo? Não é um mundo melhor ou pior que o mundo anterior, mas é um mundo diferente. E daqui 2, 3 meses vai ser mais diferente ainda. E para isso nós precisamos liderar de forma diferente. Né? Então, assim, nós precisamos se adaptar a esse novo tempo. E aquela pessoa que está ali puxando a corda, ela exige habilidades diferentes, exige comportamentos diferentes dela, exige mais sensibilidade e exige trazer as pessoas à reflexão. Então, e para isso precisa fazer o quê? Fazer perguntas. E para mim, a arte de fazer pergunta é a nova forma de liderar. E isso a gente tem no coach, entendeu? Então é a fusão de tudo e você trazer a pessoa nas perguntas. Porque quando eu fiz a minha formação, ó, pra você ver que interessante. Eu fiz a minha formação de coaching e tem perguntas óbvias, perguntas simples que nós não fazemos para nós mesmos. Então a gente precisa, muitas vezes, de outra pessoa para fazer essa pergunta. Porque a gente está lutando com a gente mesmo o tempo todo. É uma das maiores batalhas, né? Eu luto comigo mesmo o tempo todo. Então, assim, eu preciso o tempo todo brigar com esse lobo que está dentro de mim, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém. Né? Então, assim, nós temos pessoas dentro da nossa casa, nós temos pessoas dentro da nossa empresa, pessoas que muitas vezes as coisas são óbvias para ela, aliás, são óbvias para nós, coisas simples, mas para elas não são. Então o líder, ele tem que fazer pergunta, né? Ele tem que fazer aquela perguntinha que faltou, a gente perdeu uma pessoa tão boa na nossa vida pessoal e na nossa empresa, não é mesmo? E eu gostaria de completar aqui, quando a gente faz uma pergunta, é importante a gente lembrar sempre, se lembrar de nunca se esquecer, que nós precisamos dispensar todo tipo de julgamento, porque o meu universo é meu universo. Então, eu faço uma pergunta com base na minha realidade sentimental, espiritual, psicológica, e a resposta vem com base no universo espiritual, emocional, psicológico da pessoa. Então, quando vem uma resposta, eu, como coach ou como líder, eu preciso dispensar todo tipo de julgamento e me perguntar, tá, a resposta foi essa, mas qual a intenção positiva dessa pessoa em me dar essa resposta? Exatamente. Né? Porque quando a gente fala em liderança, eu estou agindo com 2 propósitos. Primeiro, eu tenho que mostrar que eu sou o cara fudidóvis que faço a empresa funcionar. Segundo, né, eu tenho que fazer com que as pessoas que façam parte da minha equipe funcionem. Sim. Para elas funcionar, elas têm que estar muito bem com elas mesmas. E esse é o nosso trabalho. É isso aí? Com certeza. Assim, as pessoas têm a pirâmide de Maslow, né, que tem a necessidade básica dela. E a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que se a pessoa ela está no nosso arredor e falta alimentação, falta teto, falta a necessidade básica do ser humano, então ela acaba tendo falha ou faltas, mesmo não querendo, em outras áreas da vida dela. E isso vai para a empresa, vai para o campo da família e para o campo da amizade também, né? Tudo influencia, né, Ednei? Gabriel, tem 2 coisas aqui que é interessante a gente observar. Primeiro, que nós temos aí mais 14 minutos. Segundo, a terceira pergunta você já respondeu. Depois o pessoal reveja a live e vai ver que a resposta já está aqui. Que seria, de que forma a psicologia positiva pode agregar mais na vida profissional. Então, você já deu a resposta aí. Então, eu vou para a pergunta seguinte, a 4ª pergunta. Okay? Como você se sente sendo um empresário de sucesso e, ao mesmo tempo, coach? Ednei, E você?
É maravilhoso, né? Porque a visão ela se amplia, é você poder enxergar além, enxergar às vezes onde mais do que os olhos eles possam ver, é ter equilíbrio. Então, assim, nós empreendedores, nós criamos o hábito de buscar muito ter. Os empresários, a gente busca, não que isso seja ruim, isso é bom, mas muitas vezes nós deixamos de lado o ser, né? Como eu sou. Então, eu acredito que hoje tem muito mais a ver, no meu caso, com o ser do que com o ter. E, assim, o equilíbrio, lógico, é importante, né? Então, mas eu acho que o ser vem primeiro. É ser para depois ter. Aliás, é ser, fazer e ter, né? Você precisa ser, fazer e ter. Então, eu acho que é você evoluir do jeito que eu venho evoluindo, como seres humanos, como ser humano, como ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que as pessoas elas precisam, obviamente, buscar isso também. Para mim é uma grande satisfação eu aplicar o coach na minha vida e poder passar esse desenvolvimento também, que hoje está dentro da minha área como coach, que é desenvolver outras pessoas, outros líderes, outros gestores, empresários, empreendedores, para que tenham uma visão, uma visão que vai até mesmo além dos negócios, né? Porque é abundância em todos, né? Na saúde, na vida financeira, na vida familiar. Então, para mim, assim, para mim está sendo, tem sido, eu vivo o coach, eu respiro. Então, para mim é excelente, é uma satisfação muito grande, né? Eu acho que eu respondi a pergunta, Ednei. Você respondeu muito bem, eu aprendi muito nessa resposta. A quinta pergunta, eu acredito que você não precisa responder, porque também já foi respondida. Seria assim, como você acredita que a formação de coaching pode ajudar na vida de um líder? Mas você já falou que um coach, ele transforma, ele ajuda, ele apoia, ele pergunta, ele ouve. Odinei, deixa eu só fazer uma ressalva nessa resposta aí, porque é o seguinte, quando a gente fala de liderança, não é só quem tem um cargo de liderança. Então, quando a gente fala de liderança, é de uma forma geral. As nossas mães, as nossas avós, elas foram grandes líderes, e muitas delas não trabalhavam numa empresa, trabalhavam dentro de casa, só que elas influenciaram nós, né? Elas nos ensinaram, elas nos desenvolveram, e isso tudo de forma inconsciente. Então hoje vamos falar numa formação de coach, num treinamento, você traz isso para a consciência, você começa a fazer percebendo, e não só não percebendo, que nem era, né, que nem, por exemplo, a mãe, aí, os avós, né? Lembrando que, quando a gente fala de líder, é o homem líder e é a mulher líder, né? São os dois. Justo. Muito bom, muito bom. A mulher, na verdade, ela acaba liderando os homens, né? É verdade. Você tem razão. Fantástico. A gente fala que não, eu sou o cara, eu sou o macho, mas elas que tomam as decisões por nós e acabou, já era. Não tem como se discutir. Sem discussão, é isso mesmo. Sem discussão. Gabriel, antes de pedir aqui um bônus para você, eu quero mais uma vez parabenizar o seu convite, né? Você ter aceitado estar aqui ao vivo, o negócio pega. Mas eu quero falar do brinde. Pode falar. Pessoal da ETEC, tá ok? Gente, nós decidimos, ETEC, curso técnico de nutrição, né? Nós iremos dar 6 horas de aula gratuita para falar sobre inteligência emocional com certificação. Nós podemos fazer 6 horas direto, 2 aulas de 3 horas ou 3 aulas de 2 horas. Então, vocês me procurem, Instituto Ednei Souza, para a gente alinhar isso aí. Nós iremos apresentar para vocês, com todo o material, aula onde nós iremos falar sobre inteligência emocional. Por quê? Porque um nutricionista, um técnico de nutrição, precisa liderar pessoas, trabalhar com pessoas, e para isso nada mais
nada menos melhor do que se autoconhecer. Então, esse é o nosso presente. Certo, Gabriel? Excelente. Isso. Mesmo você não me convidando, eu vou me convidar agora porque eu quero participar, né? Disso daí. Você vai ser um dos professores. Ah, então tá ótimo. Tá aceito, então. Então, assim, depois vocês me procurem atenção técnicos em nutrição, que eu quero falar sobre essa tecnologia que, olhando, vocês veem uma panela de 3 andares, mas não é. É uma tecnologia suíça que cozinha sem água, sem óleo, sem gordura, não queima, não gruda, não passa do ponto e, melhor de tudo, cozinha com uma temperatura menor que 100 graus. Então, você vai amar. Eu, como diretor da Sentido Tecnologia, já enfrentei vários restaurantes, batalhão, hospital, e quem usa esse equipamento aqui, os nutricionistas batem palma para eles, não para mim. Excelente, excelente. Muito bom. Muito bom. Gabriel, vamos lá. Você tem todo o tempo do mundo em 8 minutos. 8 minutos? 8 minutos. Eu achei que eu tinha uma meia hora para falar. Para deixar 5 dicas importantes de como eu posso aumentar o meu nível de positividade na minha liderança. Odinei, se cair a live, eu vou, né, vai voltar para eu continuar falando, tá? Para eu continuar com as dicas, hein? Você vai chamar eu de... Vai cair com 1 hora, você vai chamar eu de novo, hein? Viu? Ó, uma dica, vamos lá. Eu pensei alguma vez ia demandar mais tempo, mas a primeira, assim, eu acho que às vezes a gente comete muito erros que impede a gente de superar vários obstáculos na nossa vida, tanto profissional como pessoal. E eu acredito que um desses erros, que aí ele é uma dica, obviamente, que eu vou passar aí para vocês, é não se comparar com as outras pessoas. Eu preciso me comparar com o Gabriel de ontem. Eu preciso ser melhor que ontem e amanhã eu preciso ser melhor que hoje. Então eu preciso me comparar comigo mesmo e não com outras pessoas. Então eu acho que quando a gente se compara com outras pessoas, isso impede a gente de crescer, né? Isso impede a gente ser positivo, porque muitas vezes o que as outras pessoas aparentam ser, elas não são. Então elas muitas vezes é aparência, né? Então vamos comparar com nós mesmos, né? Eu acho que seria a primeira dica aí. E um erro é de não acreditar na sua capacidade. Eu acho que a gente tem que acreditar na nossa capacidade, buscar desenvolvimento, buscar crescer como ser humano e através disso a gente evolui. E automaticamente você ter a pessoa certa ao seu lado. Tá? Eu acho que a pessoa que está do seu lado, que você escolhe, sua esposa, seu sócio, seu marido, sua família, seu amigo, quem você escolhe de estar do seu lado, faz total diferença para você crescer, né? Para você continuar seguindo em frente. Então as pessoas que de repente, na hora que você precisa, ela pode aí te estender a mão. Então eu acho que isso é fundamental, andar com as pessoas certas, né? Uma outra situação é você não saber a razão. Então, o porquê. Então, por que eu tenho que seguir adiante? Qual que é a razão disso? Eu acho que quando a gente sabe o porquê ou a razão, isso te impulsiona, né? Aquela questão, né? Você consegue seguir adiante onde qualquer outra pessoa pararia. Você não para, porque você sabe o porquê você está naquela jornada. Então, eu acho que isso é essencial. E para fechar, Ednei, mais uma dica aí para o pessoal é o quê? Alimentar a sua mente. Então, hoje a gente está muito preocupado com a alimentação do nosso corpo, o que a gente come. Se tem gordura, se tem açúcar, se tem carboidrato, se tem proteína, procura um nutricionista. Então a gente está preocupado muito com a nossa alimentação. Só que a gente não pode esquecer de alimentar a nossa mente. Então como que eu tenho alimentado a minha mente? Porque na questão do corpo, a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente alimenta o nosso corpo hoje, só que a gente está alimentando o corpo quem a gente vai ser amanhã.
né? É aquela questão, você é o que você come, é mais ou menos isso, né? Então, o corpo que você mata a fome hoje, você está construindo o que você vai ser no dia de amanhã. E o que você consome de informação na sua mente hoje é o que vai fazer a pessoa, você ser a pessoa mais adiante. Então, acho assim, alimentar a sua mente, isso é fundamental, né? E hoje você consegue fazer isso através de bons livros, de bons vídeos, de bons áudios, de bons relacionamentos, bons amigos. Então, isso você alimenta a sua mente e é fantástico, né? Tem que alimentar, porque se você não alimentar ela, aonde você não alimenta nada, nasce praga. Então, onde você não cultiva nada, nasce praga. Não é verdade? Com certeza. Então, assim, realmente é algo muito interessante. Tem que alimentar e procure alimentar de forma positiva, né? Com certeza. Veja vídeos de comédias, veja vídeos de crescimento pessoal, esteja sempre conectado com o bem. E ontem o Ronan Moraes, o nosso psicólogo, coach, ele falou muito da questão de gratidão, né? Então seja grato a tudo que você tem, seja grato àquilo que a vida te proporciona. E se não está proporcionando coisas boas, pode ter certeza que você não plantou coisas boas. Porque se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Ah, Ednei, e agora? Estou fodido. Vou morrer, vou sumir porque eu não plantei coisas boas. Não, começa a partir de hoje. A partir de hoje você está vivo, respirando, você tem oportunidade. Então começa. Daqui para frente, o passado foi uma experiência, foi uma oportunidade. Quantas coisas erradas eu já fiz, quantas decisões erradas eu já tomei. Só que se eu ficar focado no passado, eu vou viver da pressão, que é esse passado. Então, não, eu vou viver o hoje da melhor forma possível, com as ferramentas, os recursos internos que eu tenho e externos, que são as pessoas, as oportunidades, e vou fazer a coisa acontecer. Com certeza. Excelente. Você é extraordinário, eu já falei isso várias vezes, não canso de falar. Parabéns e obrigado por ter aceitado aí esse convite. E eu quero que a gente tenha um repeteco, tá? vamos ter, porque eu acho que faltou podia ter explorado um pouquinho mais, hein, Ednei? O tempo foi curto, hein? O tempo foi curto, mas obrigado pelo convite, excelente. Eu não tenho certeza, mas me falaram que em 60 minutos o Instagram fecha a live. Eu não sei, vamos estar conversando aqui. Vai cair, alguma hora vai cair, né? Alguma hora vai cair. E, assim, eu quero deixar mais um recado. Vamos ver será que dá tempo, Ednei? Vai lá, vai falando aí. Algo que eu escutei